Bom, agradeço novamente a presença de todos aqui nesse nosso webinar. Temos aí estamos bastante contentes pela presença de vocês, pelo tempo. Espero que o assunto seja interessante para todos, como está sendo interessante para nós aqui na Growtech. Eu queria iniciar só falando que, ou deixando no contexto, né, a transformação digital já não é um assunto novo, nem é estranho às empresas hoje em dia. As empresas sempre buscam enfrentar esses desafios seguindo as melhores práticas existentes aí no mercado, escolhendo as melhores ferramentas, investindo nas suas equipes, investindo em boas parcerias. Porém, ainda assim, ocorre que determinadas iniciativas de automação não alcançam o resultado prometido. Por que isso acontece? O que pode estar acontecendo de errado? Bom, aqui nessa apresentação a gente vai falar um pouco sobre isso, a gente vai tentar abordar essa situação, e já dando um spoiler do que vai vir aí, falar sobre uma solução que vem ajudar a mitigar essa questão. Bom, primeiro eu vou chamar aqui a Marina para ela falar um pouco da Growtech, só para dar o contexto sobre nós e como que a gente está trabalhando para ajudar vocês na questão de transformação. Marina, você pode seguir daí? Eu estava mutada, sim, Marcos. Bom, então, novamente, boa tarde a todos que estão aqui presentes. Em nome aqui de toda a Growtech, eu queria agradecer mais uma vez aí pela participação de vocês. E antes da gente começar a falar aí sobre essa tecnologia que o Marcos comentou, gostaria de só fazer esse breve resumo, falar um pouquinho sobre a Growtech e como que a gente chegou hoje nesse âmbito de tecnologia que a gente vem aí apresentando para o mercado brasileiro. Então, começando a falar um pouquinho sobre a nossa história, a Growtech é uma empresa que está no mercado de tecnologia há mais de 20 anos, e desde lá de 2000 a gente vem aí se especializando em diversas soluções de tecnologia com especialização em RPA e inteligência artificial. Então, fomos os pioneiros aqui no Brasil a trazer esse tipo de tecnologia, e hoje a gente já tem vários projetos implementados não só aqui no Brasil, mas em outros países na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, como vocês conseguem ver aí no mapinha. E a gente tem uma matriz que fica na cidade de São Paulo, uma filial em Miami, e temos a base de apoio técnico também no Nordeste para conseguir atender todas essas pontas, esses clientes em várias localidades. Contando ainda um pouquinho sobre a nossa história, aqui são alguns prêmios e reconhecimentos que a gente recebe aí anualmente, como vocês podem ver, desde 2003, referente aí a toda a parte de qualificação técnica, né? Então, são reconhecimentos de mercado nacional e internacional. O último que nós recebemos esse ano foi o Quality International 2022. E esses prêmios, eles mostram aí e validam toda essa nossa expertise quando a gente fala aí de projetos de tecnologia. Seguindo aqui, a gente traz para vocês conhecerem também alguns dos nossos clientes, e hoje a nossa carteira está composta aí de várias empresas que estão entre as 500 maiores do Brasil. E hoje, não somente estando presente aí nessa gama boa de clientes, também dentro aí de vários nichos de negócio, como vocês podem ver aí, financeiras, prestadores de serviços, área da saúde, as indústrias. Hoje nós somos agnósticos aí ao nicho de negócio, né? E também a tecnologia. Então, pensando aí nas necessidades de cada área de negócios, a gente consegue aí estar entregando projetos e tecnologias que vão atender a essas demandas. Ao longo desses anos também a gente fez algumas parcerias de negócios, então empresas às quais a gente consegue levar para esses clientes finais mais tecnologia, mais atendimento, então não só com algumas das empresas das Big Four, como vocês estão vendo, mas também parcerias com universidades. Hoje aqui no mercado de RPA brasileiro, a Grow é reconhecida como uma das empresas que mais forma profissionais para o mercado de trabalho, e é por isso que hoje a gente se filia a essas faculdades para conseguir ministrar cursos, ministrar treinamentos, palestras relacionadas à tecnologia, que é um tema que está bem abrangente. E já iniciando aqui a falar um pouquinho sobre o nosso portfólio, mais no contexto de curiosidade mesmo, para que vocês conheçam, a Grow hoje ela trabalha aí com uma vertente principal de serviços de consultoria técnica, que é o que a gente chama de ROC, nosso Robotic Operation Center, e as nossas soluções, né, então, que estão divididas aí em hiperautomação, gerenciamento de dados
e cibersegurança. E começando a falar um pouquinho do ROC, que foi esse primeiro item que eu citei, hoje todas as nossas equipes, elas são certificadas nas principais soluções indicadas aí por Gartner, Forrester, IDC, e a gente consegue estar entregando para os nossos clientes toda a parte de consultoria para mapeamento, desenvolvimento, implementação de projetos, monitoramento assistido e sustentação, manutenção e suporte técnico, claro, dentro sempre de padrões de SLA previamente definidos, e também treinamento e capacitação. Então, hoje a gente tem essa estrutura com mais de 50 profissionais, e todos sempre em constante evolução para conseguir atender da melhor forma ao nosso cliente. Começando a falar aí um pouquinho sobre gerenciamento de dados, a primeira solução de produtos mesmo, né, aqui do nosso portfólio. Hoje a gente trabalha com toda a parte de coleta de dados, processamento e análise, aplicações analíticas, replicação de bancos de dados e movimentação totalmente segura dessas informações. Falando um pouquinho sobre cibersegurança, hoje a gente tem soluções que fazem aí toda a parte de segurança de dados, gerenciamento de identificação e acesso para qualquer tipo de sistema e proteção de infraestrutura. E falando aqui de hiperautomação, que inclusive é o tema do nosso webinar de hoje, a gente tem aí soluções que vão desde automação de process mining, plataformas de RPA, então hoje nós temos aí parceria com os principais players de mercado, Automate, UiPath, Automation Anywhere, Blue Prism, e também trabalhamos com automação em open source, tecnologia Python. Fazemos também ali a parte de desenvolvimento em low code, automação de documentos com deep learning, conversação baseada em inteligência artificial, tanto como voz, texto e agora também biometria de voz, e a solução de gerenciamento e monitoramento de processos automatizados, que é uma solução proprietária, o Grow Monitor. E aí, se vocês quiserem depois conhecer um pouquinho melhor sobre cada uma dessas soluções, a gente fica à disposição aí para tirar dúvidas. Agora eu passo a palavra para o Marcos, porque não adianta eu apresentar para vocês aqui o nosso portfólio, sem que vocês entendam como que a gente constituiu essas tecnologias hoje aqui dentro e qual o motivo pelo qual a gente traz essa informação do porquê que o Process Mining está na ponta da hiperautomação, né? Qual é a importância dele para que você garanta a eficiência operacional aí no seu negócio. Marcos, é com você. Obrigado, Marina. Passando a apresentação da minha máquina, então, agora, vou, aproveitando até o gancho que a Marina estava citando, essa quantidade, né, essa diversidade de soluções, tecnologias que hoje estão disponíveis para as empresas, a gente percebe o quão diverso, o quão complexo é o ambiente operacional do seu usuário. E o trabalho de buscar a visão end-to-end, de como o trabalho é realizado por esses departamentos, exige um esforço grande, mas nós sabemos que é fundamental para o sucesso de uma iniciativa de transformação descobrir como é que o trabalho é realizado no dia a dia. O objetivo vai ser sempre buscar alcançar metas definidas, traçar e buscar alcançar resultados para que tenham impacto para o negócio, para a empresa. Bom, quando falamos em transformação digital, por meio de RPA, por exemplo, todas as empresas começam suas automações da mesma forma, ou de maneira bem similar. Sempre ali no meio do caminho, no início do processo, uma prova de conceito. Bom, quase sempre a prova de conceito é realizada num cenário reduzido, de um determinado processo. Muitas vezes esse processo já é até conhecido, e o foco é a construção de um bot, a construção de um bot para avaliar a aquisição daquele RPA. Bom, segue-se com essa avaliação, procurando-se os indicadores de desempenho, qualidade, recursos daquela solução. Não há nada de errado com essa abordagem para você, dentro do seu planejamento de transformação digital. Porém, a construção do bot em si é apenas uma parte do desafio da transformação. Isso, creio que é claro para muita gente, porque fazendo uma análise assim rápida nas atividades de um COE, de uma TI,
com as suas equipes de RPA, o trabalho exigido pela automação é uma atividade contínua. Essa atividade ela se estende além do próprio desenvolvimento dos bots. Existe o desafio de rodar esses bots, manter a infraestrutura operacional funcionando, todo o cuidado de manutenção corretiva e evolutiva que esses bots exigem, e sem o qual os resultados planejados não serão alcançados. Isso é o que nós chamamos de Automation Ops, é o que foi cunhado esse termo pelo mercado. Porém, nessa apresentação, eu não vou me deter nessas questões do Automation Ops. Cabe ressaltar que a escolha dos processos mais adequados para a automação, aliado ao um bom entendimento, ao correto entendimento do processo, isso sim é fundamental para o sucesso desta operação contínua das suas automações. O que eu vou tentar abordar aqui, o que a gente vai conversar nesse período que a gente vai estar aqui juntos, é o que vem antes do desenvolvimento em si, ou seja, o desafio de encontrar o que automatizar, como reconhecer as oportunidades que são candidatas à automação, como avaliar o retorno que será obtido no caso dessa automação, ou até mesmo ter condições de avaliar entre automatizar ou revisar o processo. Isso é um ponto importante a ser levado em consideração. Nesse raciocínio, deveríamos investigar ainda se o processo está maduro para essa automação, que é uma outra questão que muitas vezes é deixado de lado em algumas situações que nós já acompanhamos e que pode ter um impacto negativo no resultado esperado na automação. Então, vamos tratar aqui dessas questões que vão além de qual bot desenvolver ou como desenvolver bem seus bots. Vamos tratar de falar de como descobrir os processos de forma sistemática e em escala. Isso é muito importante lembrar. Como criar um pipeline seguro e robusto de oportunidades de automação e melhoria de seus processos. Isso é algo que o COE busca, que as equipes de RPA buscam firmemente. Você tem esse pipeline contínuo de oportunidades de automação robustas. Bom, com isso em mente, nós vamos conseguir aumentar tremendamente as chances de sucesso da sua estratégia de transformação. Vamos conseguir evitar as armadilhas que são muito comuns nas empresas que implementam esse desafio que é a sua transformação digital. E se o objetivo da sua estratégia é escalar suas automações, é criar um departamento para ampliar cada vez mais as oportunidades de melhoria de seus processos, a visão predominante do mercado hoje é invista na descoberta, invista na qualificação dos seus processos. Só assim você vai assegurar um pipeline de oportunidades de automação que seja robusto e que tenha garantia de sucesso. Bom, então, quais são as opções que dispomos para uma boa estratégia de descoberta, uma boa estratégia de qualificação dos processos? O que podemos realizar na estratégia bottom-up é muito diferente da estratégia top-down de conhecer os processos. O conhecimento de processos da empresa, como realmente funciona, está ali na mesa do departamento, está ali no chão de fábrica. Ações top-down, elas servem mais para definir direcionamentos para a empresa, frameworks de execução de processos, construir a governança. Porém, na verdade, o conhecimento de como a empresa realmente funciona está com os especialistas, aqueles que realmente executam o trabalho, as tarefas no dia a dia. Eu acredito que muitos de vocês concordam comigo, devem estar concordando nesse momento, que na maior parte das vezes os processos não estão corretamente sendo avaliados. Por quê? Os processos hoje estão desatualizados, as documentações às vezes inexistentes.
Isso especialmente em grandes empresas, onde o desafio de manter uma documentação de um processo é monumental. Na maior parte das vezes, essa documentação apresenta o processo num nível de detalhamento baixo, ou seja, no seu mais alto nível. Porém, é importante, quem já viveu o problema de implementar robôs, sabe que entender o chão de fábrica, onde os usuários realmente estão atuando, onde, no seu mínimo detalhe, expor a expertise do usuário é absolutamente crítico para o sucesso das iniciativas de automação. Bom, até agora eu não disse nenhuma novidade. Vocês concordam, devem estar concordando comigo em todos os termos que eu estou colocando. O que eu vou dizer em seguida é tão relevante quanto. E eu seguiria da seguinte maneira. Existem 3 formas da gente descobrir como realmente o processo está sendo executado. Eu vou falar um primeiro que é um pouco fora da curva, um pouco absurdo, que é engajar os usuários a documentar os seus próprios processos. Porém, essa documentação ela tem que seguir um padrão de um documento para que a empresa consiga usar esse documento. E é claro que depois do documento ser feito, manter esse documento atualizado, refletindo as alterações, as modificações que o processo está vivendo ao longo do tempo. A outra forma de se encarar o mesmo desafio é o que normalmente é adotado pelos departamentos, pela TI, pelas equipes de RPA, que é você ter uma equipe de analistas e colocar essa equipe realizando, junto com seus usuários, o levantamento daquele processo. E essa equipe de analistas ela fica responsável por produzir e manter os documentos sobre os processos. Bom, então o desafio da governança ou do COI continua sendo grande, pois empregar recursos da sua equipe para levantar os processos no detalhe necessário é um trabalho ingrato. Logo de cara eu já digo isso, porque eu já participei de muitos. Uma vez que esse trabalho é realizado, alguns meses depois, muitas vezes semanas depois, os processos já vão ter mudado. E assim, a visão da empresa vai estar sempre clara, cristalina no topo. Porém, quando você vai mergulhar nos detalhes, a visão do processo fica totalmente embaçada. E a possibilidade de decisões assertivas, buscando resultados com relação a esses dados, dessas informações, passam a se mostrar muito difíceis. Nesse momento, eu posso dizer que existe uma outra forma, existe uma alternativa, que é adotando uma solução de software, uma aplicação, um produto, que faça esse mapeamento de forma automática, com mais eficiência, mais acurácia, colete os dados, coletando essas informações, gerando dados que são, e esses dados são particulares de cada empresa. Dessa forma, com essa coleta, com essa atividade automática, vai permitir um entendimento mais profundo sobre como o trabalho está sendo realizado. E aí sim a gente vai garantir uma escalabilidade, vai garantir uma rápida, alcançar rapidamente os objetivos a partir da interpretação desses processos. Bom, enquanto pensamos em software, nos deparamos com alguns desafios. É aí que eu também vou tentar me deter para explicar e mostrar como é que a gente aborda essa questão. Quais esses desafios? Você precisa avaliar holisticamente a empresa, o processo, o trabalho. Precisamos levar em consideração que uma organização é feita de pessoas, é feita de processos, é feita de ferramentas. Conhecer como tudo isso interage na empresa é bastante crítico. E sempre vai haver variações. As variações de uma atividade podem aparecer dentro de um departamento, onde 2 colaboradores fazem o mesmo processo. Ela seguramente vai aparecer em diferentes departamentos ou diferentes filiais da empresa em localidades distantes. Isso nos coloca na posição de precisar entender com segurança como o trabalho realmente é realizado
e como essas variações elas estão presentes dentro do dia a dia das equipes, do dia a dia dos seus processos. Ok? Ainda o fato, como já mencionei, que automação não é propriamente um projeto, ele não tem as definições que um projeto exige, que seria um início e um fim, onde você termina e acabou. Na verdade, a automação é uma atividade contínua, como uma operação. Muitas empresas já se deram conta disso, e já também deram o termo, criaram o termo lá, digital workforce, pois dessa forma você altera o mindset da empresa em relação a esse assunto de automação, definindo aí um aprimoramento contínuo, ou seja, o Automation Ops, que eu me referi, buscando ali ver como que o processo evolui depois de automatizado, cuidar dessas mudanças e sempre buscando atender os desafios e as metas que as áreas de negócio estão buscando. E, bom, retomando as opções que eu coloquei há pouco, aquelas 3 opções, chegamos à conclusão que para atender ao desafio de descobrir os processos com a granularidade necessária, o próprio usuário de negócio não conseguirá entregar um documento com a descrição adequada e, por outro lado, uma equipe de analistas de processo somente irá conseguir descrever o processo depois de muito trabalho e ainda para ver no final das contas que as variações e as adaptações existentes no negócio simplesmente se perdem no esforço de levantamento. Isso é muito comum, a gente já presenciou muito essa situação. O que nos restou, então? O que a gente tem receio até de citar, eu vou falar aqui, mas ninguém vai conseguir tirar de mim fora desse contexto, a partir do momento que se faz a análise do processo, vai se trabalhar muitas vezes com intuição, com achismo ou com opinião. Porém, vale lembrar que um mundo como o de hoje, que é baseado em dados, está cada vez mais sendo guiado suas decisões por dados, onde os dados hoje estão controlando carros autônomos, estão decidindo investimentos bilionários, estão controlando foguetes que estão reconquistando o espaço. A mesma coisa não acontece no trabalho, nas atividades das pessoas. A gente não tem os dados que estão sendo gerados continuamente pelos usuários. E isso é uma pena, porque a cada clique que o usuário dá, a cada texto que o usuário digita, ele está gerando continuamente informações valiosas de como o trabalho está sendo realizado. E é aí que está o segredo, é aí que está o tesouro para as possibilidades de melhoria, otimização e automação que pode ser seguida aí para frente. Bom, é por isso que estamos aqui. Eu acredito que todos vão reconhecer a necessidade de uma solução, a importância que uma solução para a descoberta do trabalho oferece de possibilidades, e que essa solução, eu já adianto que ela vai entregar muitos insights que não estariam claros com outras abordagens de análise, e vai revelar esse tesouro que está sendo perdido no dia a dia. Isso é o que os gestores das empresas hoje, acredito eu, estão procurando para avançar, para escalar cada vez mais a sua transformação. E eu ainda vou ser mais arrogante, vamos dizer assim. É mais impressionante o que eu vou dizer, que a gente pode oferecer para as empresas insights com oportunidades de redução de custo já nas primeiras 48 horas do início da solução, né, da implantação do produto, do início da descoberta que o produto oferece. O que eu estou falando? Eu estou falando qual é a ferramenta? A ferramenta é o Scout. Esse é o Scout. O Scout é uma solução para a descoberta de como o trabalho realmente é realizado dentro da empresa.
Ele é uma solução híbrida de Task and Process Mining, utiliza de recursos de inteligência artificial para oferecer uma visão estruturada das atividades não estruturadas do seu negócio, transformando o trabalho realizado em dados e visualizando esses dados em gráficos, que nós chamamos de Work Graph, que nós conseguimos detalhes que antes não estavam claros, de oportunidades de melhoria dos seus processos, automações, assim por diante. Com os recursos do Scout, nós automaticamente revelamos insights que vão além das possibilidades normalmente associadas à transformação que é a automação. O Scout também inclui sugestões de otimização do processo, sugestões para treinamento das suas equipes, visando a melhoria da eficiência operacional, identificação das variações dos processos, ou seja, permitindo que você reveja o seu processo e daí sim fazer o treinamento das equipes. E aí chega, nesse momento eu pergunto agora, no seu processo, no dia a dia da transformação, no dia a dia do seu trabalho, visando aí a melhoria dos processos, quanto tempo é gasto nas etapas de descoberta? Quanto é gasto em entrevistas, análises de documentos, produção de documentação, para no final, às vezes, chegar à conclusão, e muitas vezes uma conclusão empírica, de que o processo não é viável para automação. Depois de tudo isso, quanto tempo a sua equipe está gastando nessas atividades? 50% do total da equipe? 50% do total do tempo de um projeto, talvez? Um pouco menos, provavelmente. Esta é uma atividade que todos fazem, porém, agora, essa etapa a gente e principalmente não ficar restrito apenas no departamento, mas escalar para toda a empresa, para todos os departamentos, todas as localidades da empresa. E aí, no final, você vai ter aí um pipeline de oportunidades muito mais consistente e de muito mais valor para o negócio. Isso sem contar que nós estamos falando apenas de automação, me repetindo, mas de otimização, de lean, enxugamento do seu processo, revisão em si do processo, treinamento das equipes. Por que isso? Porque todo o segredo está nos dados. Os dados que vão ser gerados pelos seus colaboradores e coletados pelo Scout. Mas como o Scout chegou por aqui, pelas nossas bandas, e de onde veio o Scout? O Scout é uma solução desenvolvida pela Soroco. A Soroco é uma empresa que foi fundada em 2014 por 3 sócios de diferentes universidades, grandes universidades americanas, MIT e outras. A Soroco hoje tem escritórios nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, possui mais de 50 patentes, mais de 500 funcionários, e é uma empresa que está em ascensão. E agora, atuando no Brasil, em parceria com a Growtech, nós como parceiros, como fornecedores da solução. E por que a Soroco? Fica bem claro para mim, nesse momento, que a Soroco é uma das melhores opções existentes hoje no mercado. Primeiro, dizendo porque ela já foi avaliada e reconhecida por consultorias especializadas. No último relatório do Nelson Hall, para soluções de Process Mining, o Scout já aparece em destaque no quadrante de líderes. E ainda você tem o último relatório do Gartner, o Scout, a Soroco, né, no caso, com o Scout, ela já aparece no Guia 2021 do mercado de Process Mining. Além dessas avaliações de consultoria, nós também temos que destacar as certificações que o Scout já recebeu ao longo do tempo. As certificações do ISO 27001, ISO 22301, mostrando
a sua conformidade com normas de segurança da informação, proteção contra incidentes, garantia de recuperação de dados. Ainda tem o SOC 2, tipo 2, ele atende totalmente aos critérios de confiança e segurança, daí o selo, além da disponibilidade, integridade de processamento, confidencialidade e privacidade dos dados, muito necessário para uma solução corporativa, como nós estamos oferecendo. E podemos citar também, é claro, nos dias de hoje não seria impossível não estar em conformidade com a legislação de proteção de dados, por exemplo, como o GDPR da Comunidade Europeia. Eu creio que nesse momento todo mundo está perguntando, ótimo, já mostrou aqui, já tem a introdução, já mostrou as credenciais da ferramenta, mas como é que o Scout realmente funciona? Como é que eu coloco ele na minha empresa? Bom, em primeiro lugar, o Scout é um software que foi desenvolvido em cima de premissas muito rígidas de segurança, em conformidade com a legislação de proteção de dados, assim por diante. É uma solução híbrida de task e process mining, e ele estabelece um novo patamar, uma nova cultura de coleta e análise de dados, de como o trabalho realmente é realizado na sua empresa. Os dados que são gerados são o retrato de como o trabalho realmente é executado, e esses dados são de propriedade exclusiva da empresa. Esses dados não ficam com a GrowTech, não ficam com a Soroco. Ele é o resultado de como a equipe trabalha e vai servir para as análises da gestão da empresa, para os cientistas de dados da empresa, que eles consigam extrair o máximo de informação possível para a decisão em relação à sua governança, à sua melhoria, de processo, sua transformação. A partir da alimentação dessa estrutura de dados, que é protegida de acesso e tem acesso restrito, esse repositório que é gerado, nós chamamos de SODA, vem de Scout Open Data Architecture. O Scout consegue oferecer, com isso, uma visão estruturada, até do trabalho do dia a dia que não é estruturado. Isso é o ponto mais importante a se frisar. E tudo começa com o Scout Agent. Tudo começa com os colaboradores que vão participar da coleta a partir das suas atividades do dia a dia. Essa etapa, para ser realizada, é necessário inicialmente nós pegarmos o assente do colaborador, o opt-in. E é importante frisar nesse momento que nenhuma informação pessoal será coletada. Toda informação de cunho sensível, por exemplo, o IP da máquina que está sendo coletada a informação, os dados que são coletados do usuário são todos anonimizados. Todos os dados são criptografados duplamente. O transporte até o banco de dados ele é feito com várias camadas de criptografia, e uma vez esses dados no SODA, no repositório, o que importa para a solução que nós estamos apresentando é que a empresa consiga entender como o processo realmente é realizado. Como a empresa pode melhorar para benefício de todos, redução do esforço, aumento de eficiência, e o colaborador poderá, inclusive, escolher os horários que essa coleta é realizada, escolher as aplicações, as URLs que vão ser monitoradas, tudo isso em concordância com a sua gestão, para que as informações coletadas elas realmente passem pelo crivo de conformidade com todas essas legislações e questões de compliance. Eu até, nesse momento, pode ser que algum de vocês tenham a visão de outros produtos de mercado, mas eu posso arriscar que outras soluções de mercado não vão conseguir essa flexibilidade e essa segurança. Comparativamente, o Scout é muito mais poderoso, tanto nessas questões de compliance, de segurança, quanto
nas captura das atividades, pois o Scout consegue acompanhar o processo desde a utilização de uma aplicação comparativa SAP, por exemplo, até o mínimo desvio que o usuário faz para uma planilha Excel, para um documento Word, para um e-mail no Outlook, no e-mail no webmail, no momento que ele vai lá e coloca uma mensagem no Teams, ou qualquer outro aplicativo, dentro do trabalho do dia a dia do usuário, lá no seu desktop, um desktop virtual, um desktop físico, em home, no escritório. Todos os passos são capturados para que, quando realizarmos a análise desses dados, consigamos entender os detalhes do processo e o que pode ser feito para melhorar o trabalho dos colaboradores. Bom, no momento que o Scout começa a capturar os dados, ele já inicia a análise usando recursos de inteligência artificial e recursos típicos, algoritmos típicos de Big Data, com machine learning não supervisionado, permitindo nesse momento que já em 48 horas, a partir do início da coleta, já seja possível extrairmos alguns resultados usando essa ferramenta do Task Discovery. Em geral, nós já conseguimos identificar hotspots que podem trazer uma redução de até 15% do trabalho com automação. E isso em apenas 48 horas da implementação do Scout. Esse feeling, essa sugestão de 15% de redução de trabalho em 48 horas não é chute, não é arbitrário, é baseado nas implementações do Scout pelo mundo e na segurança como a tecnologia do Scout ela está implementada. Mas podemos obter muito mais ainda com o Scout. Além do Task Discovery, para a gente entender realmente como os diferentes departamentos estão trabalhando um processo ou diferentes processos, podemos ensinar o Scout numa atividade que chamamos de Process Discovery. Isso eu conto com a ajuda de uma IA, que tem ali o seu machine learning agora supervisionado, e os colaboradores vão ensinar o Scout como o processo é executado. Nesse ponto, a gente permite que o Scout construa uma visão estruturada daquele caos de cliques e textos que estão sendo digitados nas várias interfaces que estão abertas. Nessa etapa, a gente vai ter ali um responsável que vai receber esse mapeamento realizado por um colaborador e vai, à medida que ele for aprovando esse processo, como ele é feito, nós vamos estar ensinando o Scout, que vai então procurar naquele conjunto de dados que estão sendo gerados a todo momento, como que aquele processo está sendo realizado em outros departamentos, com outras pessoas, como outros processos se comparam a esse, se são similares, se apenas um desvio daquele processo original. Então, assim a gente consegue organizar melhor os dados que são mostrados para os administradores, para os gerentes, para os stakeholders, tudo isso no Work Insights. E aí eu consigo ter valiosas decisões em cima desses dados. Por exemplo, tarefas que são repetitivas, tarefas que são candidatas à automação, e-mails que são mais recorrentes no dia a dia dos usuários, que poderiam ser padronizados, documentos que são mais usados, que consomem mais tempo da equipe, dentre outras coisas. Com isso, o Scout ele vai conseguir indicar novos hotspots que podem representar ainda mais redução de trabalho. A gente estima aqui que mais 30% de oportunidades de redução de 30% de tempo de redução de trabalho se revelam nesse momento. E baseado nessa
diferentes abordagens de visão. O que pode ser automatizado, aquele que pode ser padronizado, processos que não estão sendo realizados corretamente. Tem muita variação entre as pessoas da equipe, ou seja, a equipe precisa ter um novo treinamento. Isso tudo eu consigo a partir do Work Insights. É muito rico essa avaliação. Mas não para aí, ainda não terminamos. Uma vez que identificamos o processo, a gente pode exportar esse processo para uma ferramenta, uma segunda ferramenta da solução de Scout, chamada Studio, que ela permite eu trabalhar esse processo, no desenho desse processo que foi descoberto pelo Scout. E esse fluxo pode ser alterado nesse momento, gerando aí um to be. Eu tenho ali o as is, que foi descoberto, né, que foi revelado pelo Work Insights, por todas as atividades que foi feito dentro do Scout, e eu posso, a partir disso, nessa ferramenta de estúdio, alterar esse as is, gerar um novo processo, um to be desejado, e essa ferramenta, então, vai permitir que eu desenhe esse processo, e no final, eu consiga exportar automaticamente esse processo para um documento, um SOP, um documento, um Standard Operation Procedure, ou exportar esse fluxo do processo em formato BPMN, por exemplo, para uma ferramenta de workflow, ou mesmo uma plataforma low-code. E o mais interessante para mim, até pela nossa experiência aqui, é a capacidade do estúdio de exportar um processo diretamente para uma plataforma RPA, gerando automaticamente até 80% do bot que aquele processo pode ser automatizado. Isso, dentre todas as opções, é o que mais me chamou a atenção na ferramenta. E, bom, eu compreendo que o tempo dessa apresentação não me permite me aprofundar muito, demasiadamente, na ferramenta, ou em cada recurso do Scout, mas apenas a título de exemplo, eu gostaria de passar algumas telas mostrando esse conceito de Work Graph, e como disse, o objetivo aqui é dar estrutura e organizar as informações de processos e atividades que não são estruturados na sua origem. O Scout é uma solução projetada para automatizar essa etapa que é a mais complexa e sensível da sua transformação, que é essa parte de levantamento, identificação das oportunidades e a condução disso para melhorias, para automação. Por essa razão, o produto ele precisa ter uma visualização simples, clara, porém completa nas indicações que ela oferece. E eu acho que a gente consegue, com a ferramenta, isso, com a ajuda dessa inteligência artificial, com essa machine learning, tanto não supervisionada na primeira etapa do Task Discover, como a supervisionada na etapa do Process Discovery, permitindo que a gente tenha essa visão, esses hotspots, com indicadores claros e precisos das possibilidades. Isso, além dos destaques do que o Scout encontrou de possibilidades de redução ali de trabalho, isso de maneira a deixar bem claro o caminho que a empresa tem que seguir para buscar essa redução, essa melhoria dos seus processos. Isso tanto em termos uma apresentação dos departamentos, dos locais da empresa, como dos times, uma representação das funções da empresa. Eu consigo visualizar isso de várias maneiras, por aplicação, oportunidades que eu tenho por tipo de aplicação, lá no meu Outlook, no meu SAP, o que eu tenho ali de possibilidades de melhorias ou automação, por documentos, por e-mails. É uma riqueza de informações e possibilidades que o Scout oferece. E
Quando selecionamos um desses hotspots, o Scout vai revelar o processo, como ele é realmente executado, até a nível do detalhe, que foi descoberto naquele momento pelo Scout Agent. A gente vai chegar no nível de granularidade equivalente ao passo a passo, ao clique do mouse, a inserção de texto no teclado, a Alt-Tab, a seleção de um determinado elemento da tela, tudo está registrado. Isso tudo vai poder servir para a empresa como fonte de descoberta, inclusive, além do Scout, inclusive por cientistas de dados que podem obter muitos outros insights decorrentes desses dados capturados. E o Scout oferece ele mesmo diversos insights como resultado da análise desses dados. E os insights são segmentados para várias possibilidades, tanto de automação, treinamento, padronização. O objetivo aqui é obter essas informações de maneira rápida, de maneira fácil, diferente da forma tradicional que exige um enorme esforço e tempo. E lembrando que os dados que o Scout ele está coletando, ele vai sempre estar evoluindo a visão de como o trabalho está sendo realizado. Você não precisa coletar e parar a sua coleta. Você pode manter essas informações sendo coletadas para que você vai ter sempre insights novos de melhorias que podem ser realizadas. E essas informações de como o trabalho está sendo realizado vai trazer sugestões que vão estar embasadas em dados, vão estar embasadas em informações matematicamente selecionadas, que vai oferecer justificativas claras e objetivas para a implementação implementação do seu programa de transformação. E um programa de transformação, como eu falei, não necessariamente apenas RPA, pode ser dado por outras possibilidades. E essas possibilidades, com o Scout, ainda a gente vai conseguir estar utilizando a ferramenta, como, por exemplo, gerar automaticamente o documento de visão do processo, o documento SOP, mostrando todas as etapas do processo. O Scout ele vai conseguir exportar automaticamente o BPMN, ou seja, o fluxo do processo para ser depois importado dentro de uma ferramenta de workflow aí de mercado, ou que a empresa esteja usando, com intenção de utilizar, não só ferramentas de workflows, mas plataformas low-code. Por exemplo, a Growtech, nós somos parceiros da OutSystems, e a OutSystems, ele tem como, eu tenho como importar um BPMN para criar a camada de workflow de uma automação que for realizar para um determinado departamento, para um determinado processo. E ainda tem, aí, para mim, a menina dos olhos, a questão do recurso de exportar um processo diretamente para a sua plataforma de RPA, gerando, como já afirmei, até 80% do seu bot. Imagine qual é o custo que você vai passar a ter nas suas etapas de implementação RPA. É uma fração do custo que você tem comparando com as técnicas convencionais de levantamento, documentação, handoff para o desenvolvimento, homologação. Imagine o quanto isso vai trazer de impacto para o negócio. E aqui eu só queria fazer um resumo da apresentação, estamos chegando no final. Esse resumo, é importante eu frisar que aqui com o Scout, a relação com o trabalho na sua empresa vai mudar. Você vai passar a ver tudo como dados, e a partir da análise desse Big Data que está sendo gerado, boas surpresas vão ser reveladas. A transformação, então, vai seguir outro caminho dentro da sua empresa. Os agentes do Scout vão capturar as ações dos usuários no dia a dia,
com segurança, é bom frisar isso, conformidade de todas as regras de legislação de dados. O Scout vai passar, então, a conferir esses padrões, essas interações, gerar insights, permitindo que vocês cada vez mais cheguem à raiz dos problemas que estão existindo nos departamentos, destravando a melhoria dos seus processos. Você vai, com o Scout, conseguir ter a visualização de forma a priorizar o seu projeto de mudança, né, de implementação. E o Scout ainda vai ajudar nesse processo de mudança, gerando e apoiando na geração de documento, na geração de workflows, na geração dos seus bots, e fechando o ciclo, você vai conseguir acompanhar qual foi a melhoria. Você vai ter os KPIs coletados antes e os KPIs depois, e sempre vai estar embasado em dados para oferecer as informações para a sua direção, para os seus stakeholders, dando mais segurança para o seu caminho aí na transformação. E é importante eu finalizar, então, a apresentação com um case. Eu vou falar bem rapidamente esse case vai estar disponível depois para vocês em formato até de depoimento do cliente. Esse case é da Bayer, a Bayer da Europa, a unidade de supply chain da Europa, Oriente Médio e África. Os objetivos do negócio eram bem claros. Precisavam dimensionar a cadeia de suprimentos e dimensionar a equipe de logística que estava lidando cada vez mais com um número crescente de pedidos de compra. O objetivo era melhorar a eficiência do ciclo de produção para se manter sempre competitivo num cenário aí complexo de mercado. Isso não é um desafio apenas da Bayer, eu tenho certeza. E o desafio aqui era, na verdade, o trabalho realizado estava distribuído entre duas equipes, com diferentes aplicativos sendo utilizados, várias etapas de handoff nesse processo. Os processos, para variar, não estavam devidamente documentados, às vezes até algumas partes do processo não tinha documentação nenhuma, e a gente se deparou com vários formatos diferentes de documentos e certificados. Usando a solução do Scout, o Scout conseguiu identificar 18 processos diferentes sendo realizados nessa atividade. Desses 18, 5 processos eram muito similares, na verdade eram variações do mesmo processo. Então, a partir do estúdio, nós unificamos esse processo e com esse to-be devidamente aprovado, ele foi colocado para a criação dos bots. Resultado, 95% de redução do EHT, do Average Handling Time, do trabalho manual, que caiu de 15 minutos para menos de 1 minuto após a automação. Foram mais de 10 mil horas de trabalho aí economizadas. É muito gritante. Isso num tempo extremamente menor do que se fosse numa consultoria tradicional, levantamento, documentação, aprovação, assim por diante. Então, é isso que a gente queria mostrar. Nesse momento, eu gostaria, inclusive, de agradecer o fornecedor está aqui também assistindo a apresentação conosco. Eu gostaria de agradecer a Soroco, até mesmo pela parceria, por dar todo o suporte e treinamento para a nossa equipe aqui no Brasil e considerar o Brasil como chave aí no estratégia deles de mercado. Gostaria de agradecer a presença de todos também que nos acompanharam até agora e deixar à vontade vocês para fazer as perguntas e digo até mesmo em breve a gente fazer uma demonstração do produto in-house para vocês. Isso eu acho que é uma etapa bastante importante para o entendimento aí
do Scout, e vocês identificarem como a nossa solução poderia ajudar vocês aí no dia a dia. Fico à vontade e à disposição aí para qualquer dúvida, qualquer pergunta. Ô Marcos, eu tenho uma pergunta, é o Camilo aqui da Tokyo Marine. Olá, Camilo. Olá. Você está me dizendo que eu tenho que instalar um agente em cada máquina de cada um que está o processo? Eu tenho que ter um agente no servidor que vai acompanhar esse processo? Eu não entendi muito bem essa captura de informações e onde estaria esse agente que faria essa captura aí. Perfeito, Camilo. Obrigado pela pergunta. Acho que todos nós aqui, a grande maioria, é de TI e conhece aí a complexidade que é todas as tecnologias que estão sendo usadas hoje no mercado. A captura do trabalho na granularidade que o Scout promete, ele só é possível se eu instalar o agente na máquina do usuário, aonde o clique está sendo realizado, aonde o teclado está sensibilizando o formulário na tela do SAP, no aplicativo do financeiro, etc., onde o arquivo está sendo gravado, onde o documento está sendo aberto. Essa visão não conseguiria no servidor. E por isso que as premissas de desenvolvimento do Scout, as premissas seguidas pela Soroco, foram tão rígidas em termos de segurança, porque todos sabemos que as informações que estão ali sendo geradas e sendo trabalhadas são extremamente valiosas para a empresa. Não pode ter nenhum tipo de falha na sua captura, na sua condução, no seu transporte e a sua guarda nesse banco de dados, no SODA. Então, a resposta, Camilo, o usuário, ele falando até um pouco como o processo é feito, o usuário é convocado pela direção, a gente vai fazer primeiro uma apresentação para o usuário dentro de um kick-off especial, vai ser apresentado como é que o processo vai se realizar, o usuário é orientado corretamente. Quando ele vai receber um e-mail para poder instalar o agente, isso é uma maneira de proceder, o agente é instalado na máquina dele, e ele vai ter ali a possibilidade de segmentar o que ele permite que seja analisado, por horário, por aplicação, por URL, por janela. O que a gente não quer obter dados pessoais do funcionário no WhatsApp, uma conversa dele fora de um processo. A gente quer identificar como é que a tarefa está sendo realizada, comparar essa tarefa com os vários usuários dos departamentos, usuários de diferentes departamentos que fazem o mesmo processo, usuários que fazem onde o processo tem o seu handoff, ou seja, eu vou seguir o processo e poder ter uma visão completa, com tempos, com cliques, com... Isso, novamente, a gente não está aqui criando um espião para o usuário, porque o Scout, ele deixa tudo anonimizado. Você vai ver lá um código, você não sabe que aquele usuário é o João, é a Maria, é a Célia, é o André. Você vai ver que é o usuário XPTO 1456, no IP também totalmente descaracterizado. O objetivo da ferramenta é ajudar na melhoria dos processos e não no monitoramento das atividades. Deu para ficar claro, Camilo? Ficou mais... Ficou claro. Ficou claro. Mas beleza, acho que vai daí depois Obrigado. Da política de cada empresa e, enfim, para que esse processo possa ser implementado e depois desenhado aí pelo Scout. Tá legal. Aqui eu só dei uma pincelada superficial, tem bastante coisa ainda para a gente mostrar.
Eu gostaria dessa oportunidade aí para fazer essa demonstração mais profunda, mais mostrando melhor a ferramenta e quem sabe a gente evoluir aí para uma prova de valor que possa demonstrar o ganho que a ferramenta vai oferecer para cada um de vocês. Ok, obrigado, Marcos. Alguma pergunta, alguma dúvida a mais? Bom, Marina, se não tivermos mais questões, eu estou aqui à disposição. Se você tiver algumas palavras aí para dizer, fique à vontade. Gostaria de agradecer a todos que participaram aqui do nosso webinar, né? Acredito que deu para passar bem a ideia dentro aí desse período que a gente tinha sobre o que faz o Scout, enfim, todas as funcionalidades mais importantes, né? E agora, como o Marcos colocou, a gente fica à disposição para uma prova de valor e até mesmo, se vocês quiserem tirar mais dúvidas, eu vou deixar aqui no chat também alguns contatos, então fiquem à vontade, nós ficamos à disposição e mais uma vez agradecemos aí a presença de todo mundo.